O que seria esses seres, esse contato extraterrestre? Como que nós enxergamos assim? Para nós, esses seres, esses chamados irmãos mais velhos, eles realmente são seres de outros mundos e que estão aqui em missão, estão aqui atuando em ajuda e colaboração no processo de desenvolvimento da humanidade desde os primórdios dessa humanidade. Então, esses seres fazem parte desde a criação do ser humano até hoje. Eles fazem parte da nossa história. Tanto que eles se apresentam como irmãos mais velhos. Eles não se apresentariam assim se eles não tivessem realmente essa conexão até genética conosco. E são seres de outros mundos, e eles vêm aqui fisicamente, eles se apresentam para nós assim, visível, como nós estamos aqui, tridimensionalmente, também se apresentam projetados e aparecem também em projeções astrais. Quando a gente está em contato com o plano astral, a gente consegue também conversar com eles, porque eles dominam essas técnicas todas. Através disso, a gente também aprimorou as nossas capacidades parapsíquicas para que nós facilitássemos o contato. Você precisa, né, você está estabelecendo uma comunicação e tal, você não pode estar sempre aqui presente. Então, tem maneiras rápidas de estar em comunicação. Com o passar dos anos, a gente foi aprimorando essas capacidades, através do contato telepático, através das projeções astrais, para que a gente, em astral, converse com esses seres projetados no astral também, porque eles dominam essa tecnologia, eles dominam essa técnica, na verdade, que é algo natural para o ser humano, mas tem o jeito de fazer. E através dessa interação em projeção mental, projeção astral, contatos telepáticos, a gente estreita o contato com esses seres. Lá nos anos 80, quando eu ainda participava de congressos de ufologia, congressos de contatados, congressos inclusive internacionais, expondo as minhas experiências do trabalho que a gente desenvolvia e tal, nós chamávamos isso, na época, de contato de quinto grau. O contato de quinto grau é quando você estabelece um contato com esses seres através desses mecanismos parapsíquicos, e esse ser acaba entrando em comunicação com você e você acaba tendo um contato direto, cara a cara com eles. Isso se chama contato de quinto grau naquela época. Hoje já se criou um monte de denominações, mas essas ainda estão aí mais, eu acredito que mais palpáveis, que é o contato de primeiro a quinto grau. Seria, resumidamente, esse tipo de experiência de contato que nós temos com esses seres. E o contato que também muitos começam a ter, até às vezes espontaneamente em sonhos, é muito bacana. Muitas pessoas começam a ter esse contato em sonhos. Eu vi uma nave, o ser desceu, eu me levou a passear pela nave, né? Eu vi minha cidade passeando. Eu já comecei assim, eu lembro que eu tive muitos sonhos tendo essa experiência de sonhar, que achava que estava sonhando, e era uma mega projeção astral. Então, eles, de alguma forma, vão aparecendo na vida das pessoas, para quem já está, talvez, mais aberto a essa experiência. Claro que não vão invadir quem não está pronto, isso é uma questão de livre-arbítrio muito importante. Vão aparecendo na vida das pessoas dessa forma sutil para, aos poucos, ir acostumando com essa realidade. Uhum. Então, muitas pessoas sonham que estão tendo, né, um avistamento, estão tendo contato com esses seres que descem das naves e tal, e, na verdade, elas estão tendo uma linda projeção astral, só que ainda inconsciente. Né? E aqui, tanto que nós falamos muito das projeções, e também te ensinamos a ter projeções astrais conscientes, projeções mentais, onde você vai dinamizar toda essa magia, digamos assim, esse universo novo que se abre a partir da abertura das tuas capacidades, que são conhecidas como
parapsíquicas ou paranormais e que estão ali, na verdade, adormecidas e precisam ser resgatadas. Então, você começa a se abrir para esse universo, e quando você se abre, esse universo te mostra muita coisa que você nem imaginava, porque é aquela analogia, quando você dá um passo em direção à sabedoria, a Deus, ao mestre, enfim, à luz, o universo, né, dá 10 passos na tua direção para te dar aquele ânimo, aquela vontade. E o contato, como que é, por exemplo, interessante entender que além dos diferentes mecanismos de contato, saber o porquê desse contato também, o porquê que o ser humano anseia, né, tem aquela, querendo ou não, todos, atração, não, isso, né? a palavra certa, aquela atração, mas ao mesmo tempo aquele receio, aquele medo, porque isso, querendo ou não, já está no nosso DNA, já faz parte, a gente compreende que estamos caminhando para um contato cada vez mais profundo, mais constante, mais real, e aos pouquinhos quem está se abrindo vive essa realidade, e quem não está ainda apto para viver essa forma de contato, essa relação com o universo e todas essas formas de vida, ele não vai acessar. É um pouquinho da analogia da caverna, né? Então, não acessa, não adianta, ela vai continuar achando, não, meu único universo é aqui dentro da caverna e acabou, você está louco, aquilo não existe. Mas alguém vem e te fala, às vezes, nossa, te dá uma luz, mas você acha que não, o mito da caverna é muito forte. Então, nós aqui sempre falamos de uma maneira que contamos a nossa verdade, assim, as nossas experiências de uma forma muito acessível, né? Não é nada acadêmico e cheio de quadros e gráficos e comprovações científicas e análises de nada. São as nossas vivências, das quais a gente viveu e vive até hoje e compartilha com vocês de coração. E você sabe que você não precisa acreditar em nada do que a gente fala, que você não precisa querer que a gente também faça coisas aqui, ou traga assuntos, ou que exponha coisas que estão dentro de um paradigma teu, e que às vezes a gente não vai conseguir chegar a, talvez, a ideia que você tem de extraterrestre. Então, é uma coisa que a gente respeita, sabe que cada um está num nível diferente e que vai depender da pessoa, né, se alinhar com a nossa egrégora, sentir-se à vontade para continuar nesse olhar, nessa trajetória, nesse caminho, nessa vivência. Então, o contato nasce, por exemplo, de inúmeras formas para muitas pessoas, mas como a gente sempre fala, o difícil, uma vez que você teve um contato e isso abriu teus olhos, seja um contato telepático, seja um sonho, seja um avistamento, seja, ou mesmo às vezes até um filme que despertou, quanta gente que não despertou assistindo o filme Avatar, que se abriu para essa realidade. Gente, só de falar nesse filme eu já fico arrepiada, porque ele é sensacional, ele mostra uma verdade muito oculta. Aí o pessoal acha que é muito fantasia, mas na verdade tem muito a ver com a nossa própria história e as coisas que a gente está vivendo aqui. Ou com o próprio filme ET de Steven Spielberg. Então, muitas pessoas começaram a se interessar graças a obras como essas, né? E assim você desperta para essa realidade, e isso faz parte do teu universo. E através desse resgate, porque de forma, como já faz parte da nossa história, da nossa genética e tudo mais, é um resgate mesmo. A gente já tem todos os, digamos, os ingredientes para ir trazendo à tona e movimentar essas capacidades de estabelecer um contato assim muito fluídico, muito de irmãos, e sem medo, sem receios. É uma coisa de muita amizade, de muito amor, de muito respeito, de muito carinho e admiração também, né? Por que não? Maravilha. Então aí a arte, ela entra mesmo como uma ferramenta fundamental na evolução das civilizações mesmo.
A arte sempre fez parte direta com a evolução da consciência. E eu vejo agora essa arte do cinema, por exemplo, sendo muito bem utilizada através da inspiração desses diretores, roteiristas, quem escreveu, às vezes, livros a respeito daquilo, e são feitos filmes fantásticos e que estão servindo realmente como ferramentas de despertar. Lógico, é uma ferramenta que dá para usar para os dois lados. Tem filmes também que te jogam para o outro lado, né, do pânico, do medo, do pavor. E tem esses outros que te levam à edificação da tua essência, contato com a tua alma, com a tua força interior. Então você vê como a arte, ela é fabulosa. E ela está sabiamente sendo colocada para todos, justamente para que a gente consiga entender o nosso universo interior. Esses filmes que a Mariel falou, ainda outros, né, como Star Wars, Star Trek, por exemplo, são filmes inspiradíssimos para mostrar realmente essa transcendência do ser humano. E para muitos isso é simplesmente uma ficção, algo que não tem nada a ver, mas é uma inspiração, porque é uma arte, e ela é voltada à edificação do ser. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau foi, assim, um ápice nesse processo. Steven Spielberg, George Lucas se inspiraram para fazer aquilo e mudaram gerações através desse filme. Gerações de pessoas começaram a se abrir a essa realidade no planeta inteiro. Aí veio o ET e tal, teve toda essa evolução, não vamos aprofundar nisso agora, numa outra hora talvez, mas até o Jurassic Park tem alguma coisa a ver com isso tudo, mas nós vamos conversar isso na hora oportuna. O importante é saber que esse despertar, esse buscar o transcendente, a arte sempre nos ajudou. Mesmo na época que não existia cinema. A arte se manifestava de outras formas. Então, é uma das principais ferramentas para levar o ser humano em contato consigo mesmo, né? Voltar-se à sua própria essência. Por isso que ela é tão importante e ela é tão vital dentro de qualquer modelo educacional. Tá? Mas, voltando então à temática aí do contato com ETs, diretamente por onde começar, vamos tentar focar isso, né? Por exemplo, por onde que eu vou começar? Meu Deus, eu assisti o filme do ET e tal, e estou me abrindo a essa realidade transcendente, eu gostaria muito de ter contato com ETs para ver qual é que é mesmo, né? O pessoal, alguns dizem que são ruinzinhos, outros dizem que são bons, outros dizem isso, outros dizem aquilo e tal, e você não sabe. Você vem aqui na Academia das Projeções e a gente explica com toda a experiência que nós temos, e nós já tivemos experiências cara a cara com esses seres, já levamos pessoas a viver essas experiências conosco, inclusive, vivemos experiências parapsíquicas também com esses seres, então nós temos experiência para compartilhar. Mas outras pessoas pelo mundo aí também manifestam suas experiências e algumas são bem contraditórias em relação ao que a gente coloca. Então, como que eu posso começar essa minha busca? A primeira coisa que nós temos que parar para pensar é qual o foco que eu vou dar. Eu vou ser aquela pessoa puramente racional, intelectiva, que fica buscando um monte de coisas aleatórias em tudo quanto é canto para tentar entender, e muitas vezes eu me perco nessa universalidade de informações. Então esse é um perigo. Hoje, se você quer saber como plantar milho, você pode entrar na internet. Vai ter 1 milhão de versões diferentes de plantar milho. E algumas totalmente contraditórias, praticamente antagônicas. Da mesma forma, é a experiência com extraterrestres e quem são eles. Então nós temos que ter aí uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento e um canal de busca. Se eu não focar, eu não vou para lugar nenhum, nunca. Então eu tenho que ver dentro de mim, no meu coração, na minha lógica, que tipo de experiência eu quero ter, né? Quem são esses ETs que eu quero encontrar? Então, o por onde começar começa com essa reflexão.
nós, da Academia das Projeções, colocamos à disposição de todos o nosso canal. O nosso canal da Academia das Projeções existe para isso, para que aqueles que se focam como nós, possamos juntos construir um caminho mais sólido para todos nós. E assim nós vamos nos fortalecendo dia após dia, um dando apoio para o outro. Não é assim que funciona? Então, se você está buscando entrar num caminho e optou por seguir a experiência que nós vivemos, que nós compartilhamos, esse tipo de experiência, o que nós falamos bate no teu coração positivamente, na tua lógica, aquilo encaixa, puta, é bem legal, é sempre assim que eu imaginei que era, e é assim que eu quero que seja e tal, então você está no lugar certo, porque por onde começar, a primeira coisa é eleger a egrégora que você caminha, as pessoas que você vai estar associado, o tipo de caminho que você quer trilhar. Essa é a primeira coisa que tem que ser eleita. E aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Com isso não quer dizer que você vai se fechar. Você pode, lógico, pegar várias fontes, às vezes, e comparar, mas você tem que ter um caminho para você seguir, senão você não vai chegar lá nunca. Olha, isso vai encurtar muito o teu caminho e, inclusive, o desperdício gigantesco, às vezes, de energia na tua vida. De ficar dilacerando ou desperdiciando teu tempo e até tua própria energia, que é vida, em coisas, uma hora aqui, uma hora lá, uma coisa lá, não, mas aquele outro falou tal e tal coisa, então está contradizendo isso, não vou começar isso, não, melhor vou começar o outro, e não começa nada, e você não chega a lugar nenhum mesmo. Então, olha, essa é uma dica de ouro. A tua lavoura de milho não acontece, você não planta o milho. Essa é uma dica, assim, realmente muito valiosa, porque enquanto você não foca no grupo, na egrégora, no conhecimento, com relação, por exemplo, agora, relacionado a esse teu despertar de consciência, esse contato extraterrestre, essa questão de você se tornar um ser cósmico, né, alinhado com a tua consciência cósmica, vai, assim, encurtar muito do caminho. E se você, de fato, é daquela pessoa que fica ciscando um pouquinho aqui, ciscando um pouquinho lá, vai demorar muito, muito, muito. Mas, claro, existe o livre-arbítrio e a vida é tua, mas pela nossa experiência, esse é um passo, acho que, olha, se você pudesse escolher entre todos os passos que a gente vai te dar hoje, somente esse, olha, já é mais do que meio caminho andado. Porque então, você definiu, né? Uhum. Você definiu o norte, o teu barco já não vai ficar jogando para um lado para o outro. O teu barco já vai ter um destino, né? Vai ter um caminho a seguir. Isso é muito importante.